nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelo celular, notebook, televisão, queridos irmãos, nós estamos iniciando com toda a igreja a Semana Maior, a Semana Santa, onde celebramos os mistérios centrais da nossa fé. E nós começamos a Semana Santa no Domingo de Ramos. Este ano vivemos de forma extraordinária o nosso domingo pela manhã aqui na nossa paróquia. Nós e o Padre Joaquim estivemos benzendo os ramos com água benta, com orações de bênção às casas dos nossos queridos paroquianos. Queremos saudá-los a todos vocês e queremos juntos rezar esta Santa Eucaristia, preparando o nosso coração para os grandes mistérios que vamos celebrar. Somos cristãos e precisamos viver bem a Semana Santa. E para terminar uma coisa, é preciso começar bem com uma coisa. Então comecemos de fato, com todo entusiasmo, com o nosso coração. Nas igrejas domésticas, que são os nossos lares nesses dias, esta Santa Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer as palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, deu-lhe resistir, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto
de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixeis abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não saireis humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou Ele e o libertou, e agora o salva, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cais numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, e descendente de Jacó, e respeitai todas a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Para uma Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos
Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhes respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem comido, cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 discípulos, 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham
a mandado do sumo sacerdote e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou. Jesus lhes disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhes disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isto deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta escrevera. Então todos os discípulos abandonaram Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o profetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então a outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Poucos depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou
maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi-se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiam em conselhos e compraram com elas o campo do oleiro para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. E por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e os anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite de sonho sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado.
Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Com ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, enxugou-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas.
O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número da multidão estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhes serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos. Ao descer veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornaram discípulos de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles forçaram a segurança do túmulo, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida paróquia, estamos iniciando a semana mais alta, o cume do ano litúrgico. Hoje, domingo de Ramos, era costume, é costume, esse ano de forma extraordinária não realizamos as procissões em que cantávamos Hosana, Rei, e balançávamos nossas palmas. A liturgia deste dia era feita de 2 partes. A primeira parte, a procissão, depois a segunda parte, já na Santa Missa, também falado sobre a paixão do Senhor. Nessa missa da noite, nós já não lemos o Evangelho da subida, da entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, mas é preciso também recordar este evento na vida de Jesus, porque dele podemos tirar tantas lições, tantos ensinamentos. Jesus entra em Jerusalém, não montado num cavalo glorioso, como os reis costumavam entrar nas cidades. Jesus não entra rodeado de um exército. Jesus não entra rodeado de pessoas poderosas, com roupas, com cânticos estrondosos. Jesus entra sobre um burrinho, na cidade santa de Jerusalém, para justamente cumprir a profecia que justamente dizia isso sobre o Messias. Zacarias 9:9.
Amados irmãos e irmãs, o Senhor entra como um humilde rei, quer entrar nas nossas vidas. Veja, em Belém Jesus não foi acolhido, em Nazaré também não, e em Jerusalém o seu acolhimento durou muito pouco, porque depois desta breve exultação, destes cânticos alegres do Hosana Rei, bendito que vem, as vozes se mudam para crucifica-o, crucifica. Queridos irmãos e irmãs, são dois momentos muito próximos, apenas 6 dias separam esses acontecimentos. E é preciso que cada um também de nós se coloque hoje nesta situação, diante desta escolha, em acolher ou não acolher Jesus, em dizer bendito que vem, ou dizer crucificam. Dizer bendito o que vem com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa fidelidade a Deus nas pequenas coisas. Também nós, muitas vezes, passamos por esse paradoxo. Também nós, muitas vezes, somos os mesmos que levantamos nossos ramos, dizemos que amamos a Deus, diante das pessoas estamos prontos para servi-lo, mas no íntimo do nosso coração, muitas vezes, com a nossa aceitação do pecado na nossa vida, estamos dizendo, nosso crucificam, como no Evangelho hoje nós ouvimos. Amados irmãos e irmãs, a cada ano a igreja nos dá a oportunidade de meditar, de refletir este importante Evangelho, estes importantes momentos, porque eles se renovam também na nossa vida cotidiana. Não são fatos que ficaram no passado, mas são fatos que se fazem sempre novos pelas nossas atitudes de amor ou não. Queridos irmãos e irmãs, uma palavra como que salta no final deste Evangelho dos soldados, daqueles que mataram Jesus, depois de verem os sinais, o terremoto, o véu do templo que rasga-se. Eles então se convencem, depois de ver os sinais, ele era mesmo o Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, foi preciso algo extraordinário acontecer para que aqueles olhos se abrissem à verdade. Não foram capazes de enxergar naquele homem nobre, santo, puro, justo, o Deus único e verdadeiro que devia vir ao mundo. Perderam a oportunidade de adorá-lo, de colocá-lo no trono que era por seu direito. Muito pelo contrário, colocaram na cruz, o único trono que Jesus subiu nessa terra. Também nós, quantas vezes, parece que é preciso acontecer coisas extraordinárias para crermos, sinais extraordinários para voltarmos para Deus, para nos converter. Jesus está passando pelas nossas praças, ruas, durante todo o ano, durante toda a nossa vida. De forma escondida, Ele se aproxima de nós, Ele diz a sua palavra que liberta, sua palavra que cura, estende a sua mão amiga, estende a sua misericórdia em cada confissão. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos permitir na nossa vida o que aconteceu na vida daqueles soldados, na vida de tantos que apenas viram acontecer a morte de Jesus, sem levar em conta o que de fato acontecia. Não foram capazes de ver além das aparências. As aparências mostravam um homem fracassado, as aparências mostravam um homem acabado, destruído. Mesmo se fosse um profeta, agora ele está aí humilhado. Queridos irmãos e irmãs, nesta Semana Santa que somos chamados a contemplar a cruz do Senhor, o seu ato máximo de amor, nós somos chamados também a buscar uma vida de conversão enquanto há tempo. Porque depois que passa, depois que nós morremos, já não adianta mais. Não adianta mais chorar pelo leite derramado. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos tempos difíceis.
difíceis, tempos desafiadores em todos os sentidos. Seja no sentido para viver autenticamente a sua fé no mundo de hoje, nesses nossos tempos agora que somos chamados a ficarmos dentro dos nossos lares. Quantos desafios nos aparecem, não é mesmo? Quantas cruzes, quantas provações que o outro, que as circunstâncias atuais nos trazem, quantas dificuldades que nós percebemos nos nossos dias. Mas não podemos, assim como estes homens cegos, simplesmente ficar vendo, deixando a coisa correr, acontecer, como se não tivesse um sentido profundo, porque foi isso que eles fizeram. Estavam simplesmente cumprindo uma ordem, estavam executando mais um condenado. Para eles era o trabalho de cada dia. Não viram, não foram capazes de enxergar além das aparências. O Senhor tem nos provado, o Senhor tem nos testado, mas o Senhor também, com tudo isso, quer nos dizer tantas coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso voltarmos o nosso coração para Deus, para ouvir o que Ele quer dizer para nós hoje. E o que Ele quer dizer para nós hoje, com o mistério que celebramos da Sua paixão gloriosa, é que Ele nos ama profundamente, que Ele morreu na cruz, que Ele foi capaz de deixar ser humilhado, de ser blasfemado, injuriado, traído, abandonado, simplesmente para dizer o quanto somos caros, importantes para Ele. Que ninguém se sinta agora menosprezado, que ninguém agora se sinta sem valor, por causa disso ou daquilo, dessa circunstância ou de outra. Se alguém não me valoriza, ou se alguma situação não me valoriza, amados irmãos e irmãs, nós somos caros para Deus. O valor da nossa vida, da nossa liberdade, custou caríssimo para o Senhor. E esse valor nós vimos hoje nesse Evangelho, como o Senhor foi se despojando, como na segunda leitura nós ouvimos, o Senhor se esvaziou completamente da sua glória, para vir a nós. Esvaziou-se completamente. Amados irmãos e irmãs, quantas coisas podemos aprender, podemos tirar deste Evangelho. Quanta humildade de nosso Senhor, quanta nobreza, quantas atitudes que também nós podemos trazer para a nossa vida, de relação com os outros, quando somos acusados injustamente, quando somos traídos, quando somos abandonados por aqueles que talvez deveriam estar conosco. Quantos ensinamentos tem a palavra de Deus hoje, tem o mistério da sua paixão hoje. Amados irmãos e irmãs, nós somos chamados também a morrer com Cristo, morrer para o pecado, morrer para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para a nossa inveja, para a nossa prepotência. Porque o Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, fez capaz, tornou-se o último para nos salvar. Por que tanta inveja? Por que tanto orgulho? Por que tanta discórdia? O Senhor quer nos purificar nestes nossos tempos e nos purificar no seio das nossas famílias. O Senhor quer purificar as igrejas domésticas, que são os nossos lares. Amados irmãos e irmãs, há tantos que sofrem nesses dias, tantos bons católicos, bons cristãos que choram por não terem oportunidade de viverem com a sua comunidade esses mistérios da Semana Santa. Hoje pela manhã nós contemplamos quantos rostos emocionados ao simplesmente verem um sacerdote que aspergia os ramos nas suas casas. Quantas pessoas tristes por não poderem viver a Semana Santa como todos os anos nós vivemos. Mas eis aqui, o Senhor quer nos salvar.
O Senhor quer vir até nós, nos nossos lares. O Senhor quer viver conosco este tempo de uma maneira toda especial. Amados irmãos e irmãs, esse tempo vai passar. A Semana Santa, o mistério da sua paixão, vai passar. A paixão, o padecimento que nós estamos passando hoje, as limitações que nos são impostas hoje, as preocupações que temos que carregar hoje, preocupações econômicas, preocupações com a saúde dos nossos entes queridos, com a nossa própria saúde, tudo isso vai passar, porque nós vamos contemplar daqui uma semana o Cristo que vence a morte, o Cristo que vence aquilo que ninguém mais já venceu. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos deste Evangelho que também nós precisamos viver como Jesus viveu. E este Evangelho é uma chave gigantesca para vivermos. Como eu dizia, tantas são as situações da nossa vida que se assemelham a estes acontecimentos últimos da vida pública de Jesus. Quantos de nós, do ano passado para cá, de um ano para cá, de uma Semana Santa para cá, quantos de nós experimentamos traições, abandonos, calúnias? Quantos de nós enfrentamos fome, sede, humilhações como Jesus também? Será que nós temos dado um significado santo para essas coisas? Ou simplesmente temos lançado para longe a oportunidade que o Senhor nos dava, não é? Que o tempo já passou, estamos aí na Semana Santa de novo ano. Vivamos, amados irmãos, com o coração unido a Jesus. Possamos perceber, além das aparências, a sua mão bendita que permite tudo para o nosso bem. São Paulo chegou a esta belíssima conclusão, depois de ter passado por tantas situações terríveis de provação, mas também de consolação. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Estas provações que vivemos nesses dias, da enfermidade, do perigo, de contágio, isso tudo concorre para o nosso bem, para o bem da humanidade. Veja, amados irmãos e irmãs, fico pensando qual será a nossa alegria, qual será a sua alegria, você que está em casa nos vendo, quando chegarem as notícias que passou esse tempo, as celebrações agora voltam a ser públicas, com a presença de fiéis. Qual não será a nossa alegria de virmos à igreja e podermos sem medo tocar nos nossos irmãos, ouvir a palavra de Deus, comungar sacramentalmente o corpo e sangue de Jesus? Qual será o júbilo da nossa alma no dia que isso acontecer? Por isso esperemos e permitamos ser purificados, porque se o Senhor permite, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Possamos viver este tempo de Semana Santa, não como os indiferentes, não como tantas pessoas que só mais uma semana em meio às outras. Que nós, cristãos católicos, possamos de fato não só vestirmos a nossa camisa, mas nos conscientizarmos do tempo favorável que a graça de Deus nos concede para nos converter, para voltarmos ao Senhor, como eu dizia, para voltarmos em família, em matrimônio, fraternalmente ao Senhor que nos ama e que derramou o seu sangue por amor a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, depois de ouvir o relato da paixão do Senhor e tendo assumido em nossa caminhada quaresmal a campanha da fraternidade, elevemos nossas preces a Deus Pai, suplicando juntos. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Você na sua casa repita: olhai, Senhor, pelo vosso povo. Viva na fé o mistério da paixão, a Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Defendam os inocentes, os oprimidos, e restabeleçam o direito à verdade aos que fazem as leis e julgam os homens. Rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito. Aqueles que estão doentes, moribundos e agonizantes, rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Que a coleta de hoje seja nosso gesto concreto para a campanha da fraternidade, que nos chama a ter compaixão e cuidar dos nossos irmãos. Rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. No silêncio do seu coração, apresente ao Senhor a sua prece, a sua intenção, formule o seu pedido, em especial pela situação que vive o nosso mundo, para que Deus tenha compaixão de nós, para que a sua misericórdia nos alcance e nos livre dos males dessa doença. Que o Senhor ajude todos aqueles que trabalham, por todas as pessoas da área da saúde, pelos nossos governantes, por todas as pessoas que precisam tomar decisões importantes. Que o Espírito Santo os ilumine com a sua luz. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai nossos corações capazes de compreender e de compartilhar os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nas suas casas, presente ao Senhor o seu coração, presente a sua vida. Hoje também, nas circunstâncias normais, aconteceria a coleta para a campanha da fraternidade. Estamos indisponíveis para fazer isso, por causa das situações que nós nem conhecemos, mas você pode, de alguma forma, concretamente, ajudar, ver, ter compaixão e cuidar de quem pede a sua ajuda de alguma forma, seja material, seja espiritualmente. Também faça uma intenção no seu coração e nos próximos dias nós temos tantas oportunidades de fazer o bem, de socorrer de alguma forma quem estende a mão. Cantemos e façamos o nosso ofertório. Somos, deixamos a ti.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos, sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição
oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, seu auxiliar adjunto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Você que está no seu lar neste momento, nos acompanhando pelas redes sociais, peça a Jesus que venha ao seu coração espiritualmente. Ele sabe da sua dor, do seu desejo
de comungá-lo na Eucaristia de forma sacramental. Conte para Jesus dos seus medos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Faça um instante de silêncio e onde você está, no seu lar, concentre-se. Nosso Senhor vai até você e te consola com o seu amor que teve uma linguagem, a cruz. Enquanto nós cantamos, faça aí o seu momento de adoração, momento de comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. com todos os anjos e santos no céu. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós vos adoramos e bendizemos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, porque pela sua santa cruz salvistes o mundo. Em Jesus nós vemos a total conformidade com a vontade do Pai. Se esse cálice não pode passar sem que dele eu beba, faça-se a vossa vontade. Queridos irmãos e irmãs, Jesus entregou-se completamente ao projeto de Deus. E foi por essa resposta
obediente ao projeto de Deus, que nós podemos ser salvos. Dai-nos, Senhor, a graça também hoje, nesta Semana Santa que se inicia, nas circunstâncias atuais da nossa história, da nossa vida, temos a coragem de repetir essas palavras. O Senhor sabe quais são as cruzes que nós carregamos. O Senhor sabe quais são os cálices que temos de beber todos os dias, em especial nesses dias. Dai-nos, Senhor, a graça da humildade, da obediência, em nos entregarmos completamente como Jesus, como o Senhor Jesus um dia fez para a salvação do mundo. Que pelo nosso sim, Jesus, pelo nosso sofrimento, também muitos irmãos e irmãs sejam salvos, sejam convertidos à Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor incondicional, irrestrito, pela humanidade, mas por cada um de nós também. De fato, amados irmãos e irmãs, Jesus morria por toda a humanidade, sim, mas Ele pensava em cada um que já tinha vindo ou que viria. Do alto da cruz, no maior sofrimento, Jesus pagava o preço que nós não poderíamos pagar. Tantas são as nossas dívidas, as nossas ofensas. Jesus assumiu o nosso lugar de culpados. Ele, sendo justo, santo, puro, na cruz, Ele vence as nossas impurezas, as nossas injustiças, os nossos pecados. Nós Te adoramos, Jesus, dos nossos lares ou das nossas igrejas, das nossas ruas, parques, pátios. Nós queremos render a Ti a nossa adoração, nosso louvor, a nossa justa ação de graças, Senhor. Infinitamente insuficiente, perto do tanto que o Senhor nos amou, perto do tanto que o Senhor sofreu, para que hoje nós fôssemos salvos. Obrigado, Jesus, por esta Eucaristia. Obrigado, Senhor, pelas famílias que nos assistem, que nos assistiram ou que vão nos assistir. Obrigado, Senhor, por tantos cristãos que nesses tempos difíceis perseveram, carregando a cruz de não poderem vir às suas igrejas. Obrigado, Jesus, por tanta doação, por tantas ofertas, por tantos sims que são levantados na Tua presença. Nós só Te pedimos, Jesus, forças para carregar as nossas cruzes, que o Senhor sabe não são leves. Dai-nos, Senhor, a Sua presença em cada dia. Dai-nos a Sua graça para suportar com resignação, sem murmuração, sem reclamação, as cruzes que o Senhor dispõe que carreguemos. Fica conosco, Senhor, hoje, ao longo desta semana, todos os dias da nossa vida. Fica com os nossos entes queridos, estejam eles pertos ou distantes, estejam eles em situação de risco ou não. Vá, Senhor, até cada um deles e
e derrama a sua graça, derrama a sua misericórdia, o seu amor. Faça, Jesus, que se sintam amados, que se lembrem do que o Senhor realizou um dia por eles. E que no céu, um dia, Jesus, todos nós possamos cantar com os anjos e santos o nosso eterno Hosana. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelas nossas redes, nós queremos informar que teremos a Semana Santa, rezaremos bastante, veremos o Tríduo Pascal, quinta, sexta, sábado santos, e também domingo. Nós pedimos que vocês acompanhem, pela PASCOM, pela página da nossa paróquia, os horários das celebrações que vocês poderão nos acompanhar ao longo destes dias, e se esforcem, se preparem para cada vez mais tirar muitos frutos destas celebrações. Também para nós não é fácil, mas também nós ofertamos a Deus esse nosso sacrifício de não poder tê-los conosco nessas celebrações da Semana Santa. Fiquem atentos, de quinta para sexta, algumas pastorais, movimentos
foram destinados pelo nosso barco a ir de sua casa, do seu lar, a também fazer uma espécie de vigília orante na sua casa. Então, a Pascom vai colocar na sua página também os horários definidos pelo nosso barco. Eu teria aqui, mas me esqueci. Depois a Pascom vai digitar, vai fazer tudo bonitinho, vai colocar na página da paróquia. E você, com o seu grupo, com a sua pastoral, onde você está, na sua casa, não é? Ofereça um tempo de oração, como que também velando, orando ali com Jesus, que na quinta-feira santa vai ser como que preso. Nós teríamos, nas circunstâncias normais, a Santa Missa logo após a adoração, como todos os anos, a noite toda. Este ano façamos em casa o nosso tempo de oração também. Nós queremos também informá-los, hoje foi uma experiência muito bonita, passar nas ruas e ver tantas casas enfeitadas com seus ramos, tantas pessoas que vieram até nós para receber um pouco de água benta. Nós queremos dizer que no próximo domingo também faremos uma procissão, desta vez com Jesus ressuscitado, com a alegria da Páscoa, com Jesus Eucarístico pelas ruas da nossa paróquia, do nosso bairro aqui. Então você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar essa semana, também já se programe para no domingo, a partir das 8 horas, montar o seu pequeno altar de frente à sua casa e aguardar com o coração ansioso Jesus ressuscitado, que passará mais uma vez pelas nossas ruas. Queremos no próximo domingo, domingo da ressurreição, cantar nas nossas casas com muita alegria o nosso esperado aleluia. Queridos irmãos e irmãs, uma semana importante para os cristãos. Nós não podemos viver de qualquer forma. Ofereça a Deus sacrifícios, busque com sua família rezar, acompanhar as celebrações, aquelas disponíveis na televisão, nas outras redes sociais. As celebrações do Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, serão todas transmitidas aqui pela nossa página. Você pode nos acompanhar, e nós pedimos que nos acompanhe e compartilhe, faça também, sirva como instrumento de Deus para que outros possam nos acompanhar pelas redes. Temos aí essa proposta de completar 1000 inscritos no YouTube para facilitar o acesso. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Se você já se inscreveu, nos ajude a conseguir mais pessoas para se inscrever no YouTube, por ser mais prático, por ser mais fácil, colocarmos na televisão ou mesmo também nos outros meios de acompanhar as celebrações do Tríduo Pascal. Agradeço a você a sua paciência, a sua oração, o seu tempo que você destinou para nos acompanhar. Reze por nós, que nós estamos todos os dias aqui no altar rezando por cada um de vocês. Ao diácono, as pessoas que nos ajudaram nessa celebração, nós somos muito obrigados. Deus me pague aos cantores, a pastores, seminaristas, nossa funcionária, nossa colaboradora. Deus os recompense também por poder nos ajudar a fazer com que essa celebração chegasse na casa de tantos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.